Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da série sobre o CodeIgniter Framework 4. Na aula de hoje a gente vai ver como criar os nossos próprios controllers dentro do CodeIgniter. Só para lembrar, os controllers, dentro da arquitetura MVC, eles servem para definir o fluxo das requisições HTTP. Tá? Então, toda requisição que a gente faz a partir do nosso sistema, cada link que a gente clica, ele vai passar por um controlador que, por sua vez, utilizando-se de bibliotecas, models, helpers, scripts, vai retornar dentro de uma view a página que foi solicitada. Antes de começar, a gente vai relembrar aqui que na primeira videoaula a gente fez o download do CodeIgniter Framework 4, a criação de um novo projeto aqui no nosso servidor local e as configurações básicas, o que nos levou aqui a essa página de boas-vindas, que é a página padrão quando a gente instala o CodeIgniter Framework 4. E aí, só para relembrar também, a URL da nossa aplicação ficou a seguinte: localhost /ci4app/public. Voltando aqui então ao NetBeans, que é o editor de códigos que eu estou utilizando, tá? A gente consegue perceber que aqui dentro da subpasta controllers, da nossa pasta app, existe aqui esse arquivo que é a classe home ou controller home. E esse controller home retorna aqui uma view chamada welcome message, que é justamente essa página de boas-vindas que o CodeIgniter nos dá, tá? Esse controlador home, ele está definido como o default controller da aplicação, ok? Então, se a gente vier aqui dentro da pasta config e selecionar um arquivo routes.php, vocês vão ver que na linha 19 eu tenho aqui o set default controller, e o controller default é justamente o controller home. Por isso que, mesmo a gente não passando o nome do controlador na URL, na hora de chamar lá no navegador, ele executa esse controlador home, porque a aplicação está configurada para que, quando nenhum controller for passado na URL, ele então deve chamar o controlador padrão, tá? Nesse caso aqui, o controlador home. Obviamente, depois que a gente tiver outros controllers, os controllers condizentes com a nossa aplicação, a gente pode vir aqui nesse arquivo config/routes e pode perfeitamente alterar o default controller da nossa aplicação, tá? Muito bem. Voltando aqui, uma outra informação importante é que dentro dos nossos controllers, tá? Caso exista o método index, automaticamente esse método index ele é definido como a action padrão daquele nosso controller. Significa que se a gente chamar na URL um determinado controlador e não passar qual das actions desse controlador ou qual método desse controlador a gente quer chamar, automaticamente ele carrega o método index ou a action index, tá? Bom, como criar um novo controlador? Bom, é só a gente vir aqui dentro da subpasta controllers e criar um novo arquivo, tá? Essa classe aqui que a gente vai testar eu vou chamar de Hello World. E aí, qual é a regra que a gente tem, do CodeIgniter para poder criar novos controladores, tá? Não só controladores, mas também models, dentre outros arquivos aqui dentro. A primeira letra maiúscula, igual eu coloquei o H, e o restante das letras minúsculo, tá? Sem espaço, sem traços, Então, assim, basicamente a única regra é que o primeiro seja maiúsculo e que a gente não tenha caracteres especiais, ok? Muito bem, eu posso finalizar aqui. Ele criou o arquivo. Dentro desse arquivo, assim como eu tenho aqui
no arquivo home, tá? A gente precisa colocar o namespace da classe que a gente está criando, né? Do controller que a gente está criando. O namespace basicamente é informar qual é o nível de diretórios na qual o nosso arquivo e a nossa classe, consequentemente, estão inseridos, né? Qual é esse contexto? Então vejam que eu tenho um arquivo chamado home dentro de uma pasta chamada controllers, que por sua vez está dentro de uma pasta chamada app, tá? Então a gente tem que manter esse padrão. Então eu vou copiar aqui o namespace, vou colar aqui no meu arquivo novo, tá? E aqui eu vou declarar a minha classe. Então a minha classe vai se chamar Hello World. E aí o nome da classe tem que respeitar o nome do arquivo, tá? Então primeira letra maiúscula, o restante tudo minúsculo. E como eu havia falado para vocês, toda classe, né, todo controller dentro do CodeIgniter tem que estender esse base controller, tá? Esse base controller ele vai carregar lá da pasta system a classe controller, tá? E essa classe contém todos os recursos, todas as funcionalidades que a gente tem e que a gente precisa para os nossos controladores, tá? Então aqui também eu vou colocar um class Hello World que extends o base controller. E dessa forma o nosso controller está criado. Feito isso, aqui dentro eu vou criar o meu método index. Então public function index. E como eu falei para vocês, esse método index vai ser o método padrão do meu controlador Hello World, tá? Aqui dentro eu vou colocar uma mensagem de Hello World. Colocar ele em H1 só para ficar destacado quando a gente for executar lá no navegador, tá? Eu já tinha um controller padrão, que era o controller home, né, que já vem junto com o framework, e agora eu criei o meu próprio controlador, que é chamado Hello World, e dentro desse controlador eu tenho por enquanto a action index, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou executar esse meu Hello World lá no navegador. Mas antes é interessante que a gente entenda aqui qual é o padrão qual é a estrutura da URL quando a gente está trabalhando com o CodeIgniter, tá? Então na URL a gente tem a URL padrão do nosso projeto, que no nosso caso aqui é o localhost /ci4app, e a gente executa tudo a partir de um arquivo index.php que está dentro da pasta public, tá? Isso que a gente viu na última aula. Então esse arquivo index.php é onde eu carrego o core do framework, aonde eu abstraio essa requisição de URL, essa requisição HTTP que está sendo feita, e a partir dessa URL o core do CodeIgniter ele já entende qual é o controller que ele tem que chamar, tá? Quando a gente passa apenas a URL padrão, né, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o controller padrão, que nessa nossa aplicação está definido como home, e ele chama também a action padrão, que para todos os controladores é o método index, tá? Mas quando a gente quer chamar um outro controlador que não seja o controlador padrão, como que a gente faz? A gente insere aqui na URL o nome do controller e insere também o nome do método, né, ou o nome da action que a gente quer executar, tá? Então, por exemplo, dentro do Hello World, que seria o controlador, então a gente teria que colocar aqui Hello World barra o método index, né? Só que como o index ele é um método padrão, a gente nem precisa explicitar ele na URL. Então, por exemplo, se eu tivesse um controlador de produtos, tá? Eu chamaria, né, index.php barra produtos barra e o nome do método. Por exemplo, o método de cadastro, então colocaria barra produtos barra cadastro. O método de relatório de produtos ficaria barra produtos barra relatórios.
tá? Que seria um método dentro desse controller produtos. Então essa aqui é a estrutura básica, e além de explicitar o controller e a action que a gente está chamando, a gente ainda pode passar alguns parâmetros aqui, né? A gente pode passar vários parâmetros na URL, cada um dos parâmetros separados por barra. Então vamos supor que a action que você tem dentro do seu controller, ela receba argumentos como parâmetro, tá? Eu posso passar esses argumentos via URL, tá? Então é muito importante que a gente entenda qual é a estrutura, né, da URL dentro do CodeIgniter Framework. Então, seguindo essa estrutura aqui, se a gente vier aqui no nosso navegador e quiser verificar se aquele Hello World que a gente criou está realmente funcionando, tá? A gente vai precisar colocar aqui o index.php, tá? E aí numa futura aula eu vou ensinar para vocês como criar um arquivo, né, como criar um arquivo de htaccess junto com a habilitação do mod rewrite do Apache e utilizar URL amigáveis. E a gente pode arrancar fora esse index.php, deixando a URL ainda mais limpa e mais amigável, tá? Mas voltando aqui então, index.php, agora eu tenho que chamar o nome do meu controller, que é Hello World, e aí nesse caso aqui na URL a gente coloca tudo minúsculo, tá? Então para criar o arquivo e para criar a classe, a primeira letra maiúscula, para chamar na URL, tudo minúsculo. Hello World. Se eu der o Enter aqui, ele já vai estar funcionando. Ele exibe aquela mensagem que a gente definiu lá. Por que ele já chamou de cara, né? Porque o método index, que é o método que a gente criou lá, ele é um método padrão para todos os controllers. Então, mesmo eu não explicitando aqui na URL, como não foi explicitado, né, ele chama o método index, que seria o mesmo do que eu colocar aqui o barra index, e ele funcionaria da mesma forma. Voltando aqui na nossa classe, a gente pode criar novos métodos, tá? Que não seja só o método default, que é o index. A gente pode criar aqui, por exemplo, um public function, né? Uma nova action chamada hello personalizado. Nesse hello personalizado, eu vou colocar aqui um hello e vou colocar o meu nome, Rafael. Tá. Então aqui eu tinha um hello world meio genérico, agora eu tenho um hello personalizado, na qual ele fala hello Rafael, tá? Como que eu faria para executar esse hello personalizado aqui lá no meu navegador, tá? É só eu trocar aqui em cima, ó. Eu não quero mais que seja chamado o método index, agora eu quero que seja chamado o método hello personalizado. E aí ele troca aqui, ao invés de hello world, ele mostra um hello Rafael, tá? Interessante, né? Bom, como deixar isso aqui mais interessante? Nem sempre a pessoa que vai estar acessando aqui essa aplicação vai se chamar Rafael. Então o que eu posso fazer? Eu posso criar um parâmetro aqui para esse método, tá? Na qual, se eu consiga passar o parâmetro, né, no caso o nome, via a URL, tá? E aí eu deixo isso aqui mais dinâmico. Então, por exemplo, quando o método hello personalizado for chamado, ele tem que receber um argumento aqui, que é uma variável que eu vou chamar de nome, tá? E aí, na hora de fazer a impressão, ao invés de colocar um hello Rafael, ele vai colocar um hello e a variável nome, tá? Então eu vou tirar aqui o Rafael, vou colocar aqui as aspas duplas para que ele consiga entender a minha variável, e aqui dentro eu coloco a minha variável nome, tá? Agora sim fica personalizado. Como que eu faço para chamar isso aqui então? Lembre-se que na nossa estrutura de URL, né, os parâmetros eles vêm justamente depois da action, tá? Então aqui nós temos, ó, na URL,
o nome do controller, que é Hello World, o nome do método, da action, que é Hello personalizado, e aqui eu vou passar o parâmetro, tá? Por exemplo, vamos supor que o visitante aqui se chama João. Então eu passo aqui o parâmetro João e ele dá um Hello João. Se for Maria, coloca aqui, ó, Maria, ele dá um Hello Maria, tá? Então vejam que é muito fácil você criar URL amigáveis, né, e controlar tudo isso aí dentro do CodeIgniter Framework. E se eu, além do nome, quisesse outros parâmetros, tá? Eu poderia colocar aqui outros parâmetros, por exemplo, idade, tá? E aí na hora de chamar lá, é só você colocar o barra Maria, barra a idade da Maria. E aí você conseguiria trabalhar isso aqui dentro do seu método perfeitamente, ok? Bom, então vejam que é muito fácil você criar aqui os seus controllers, tá? Eu acredito que tenha sido fácil também para que vocês entendam a estrutura da URL dentro do CodeIgniter Framework. E então, né, é bem tranquilo você usar tanto os controllers, como as actions, como os parâmetros, tá? Então, vamos supor, né, no futuro, se você tem um controller de produtos e queira criar uma página que mostre as informações de um determinado produto, você pode criar um método public function info produto, né, e receber o produto ID como parâmetro. Então, como ficaria, né? Você passa o código do produto pela URL, por exemplo, o produto 10, busca no banco de dados todas as informações desse produto 10 e mostra as informações do produto na tela, tá? O valor, descrição, enfim, esse tipo de informação. Acho que seria um bom exemplo de utilização aqui dos controllers, aliado com as actions e aliado também com os parâmetros. Depois que você criou seus próprios controllers, tá? Você pode ir lá no arquivo routes e fazer a alteração do seu default controller, tá? Então você obviamente não vai querer que aquela mensagem de boas-vindas do CodeIgniter seja a página principal da sua aplicação. Então você vem aqui e define qual é o método, né? Aliás, qual é o controller que vai ser o controller principal da sua aplicação, né? No meu caso aqui eu poderia mudar para Hello World. Além de mudar aqui a linha 19, a gente tem que mudar aqui embaixo também na linha 33, né? A rota, que é basicamente informar o controller padrão e o método padrão da nossa aplicação. Então eu troco aqui para Hello World e eu vou deixar o próprio método index sendo o método padrão da minha aplicação, tá? Se eu voltar aqui no meu navegador e tentar executar a URL base, né? Vocês vejam que ele não mostra mais aquela mensagem de boas-vindas do CodeIgniter. Agora ele mostra o meu método Hello World, tá? Obviamente eu não vou deixar assim, por enquanto eu vou deixar o home mesmo, ok? Bom, na próxima videoaula a gente vai aprender um pouco mais sobre os controllers e também vai aprender um pouco mais a respeito das rotas, tá? Deixe o seu like aí nesse vídeo, se inscreva no canal e fique por dentro das próximas novidades. Um abraço.